A leitura de hoje, curiosamente, foi do livro de Atos, que ele fala de Paulo recebendo a visita de um homem da Macedônia. Saiba agora o que você verá nesse vídeo com Severino Celestino. Por que o mar da Galileia tem vida e o mar morto não? Jesus escolheu quem todos rejeitavam, entenda a lição. A grande lição de Jesus que está escondida em Cafarnaum. 800 anos antes de Jesus, uma profecia já anunciava esta luz. O que Jesus fez em Cafarnaum pode mudar sua forma de viver a fé. A leitura de hoje, curiosamente, foi do livro de Atos, que ele fala de Paulo recebendo a visita de um homem da Macedônia. E eu estava até perguntando ali, conversando em off, com Barbosa, nosso querido irmão, que já viajou para aquela região da Turquia, Grécia e Israel também conosco. E esse local, onde Paulo recebeu a visita dessa entidade, que chama Homem da Macedônia, Paulo tinha intenção de ir ao norte, para Bitínia. E foi Jesus que disse a ele, vá a Troade. Mas Troade, todo mundo fala Troade, é uma região que fica na Turquia, vamos dizer assim, entre a Turquia, entre Troade e a Macedônia, tem o mar Egeu, que é uma parte do mar Mediterrâneo, a parte norte chama-se mar Egeu. E Troade é uma região, não é uma cidade. Tem Troia, a famosa história grega, que eu diria que consubstanciou-se com as guerras entre gregos e troianos. Foi destruída mais ou menos umas 14 vezes. A gente chega naquela região, visita as ruínas de Troia, mas ninguém vai a Alexandria de Troade, que é exatamente o que Emmanuel nos narra na noite de hoje, que era uma cidade portuária, como a Troia também é. E ali ele foi, amando de Jesus, foi o próprio Cristo quem disse a ele, vá a Troade, mas o local que ele foi chama Alexandria de Troade, onde ele teve na segunda viagem, depois ele teve também na terceira, foi ali que Paulo fez uma oração e caiu Eutico, caiu lá de cima e foi dado como morto e Paulo o ressuscitou. Então, eu aproveito até para comunicar que nós estaremos sob a direção da Wanda e da Márcia, com a RW, agora em outubro, daqui a 2 meses, provavelmente estaremos visitando esse local. Hoje ali só tem ruínas, é um local dificílimo de chegar lá, ninguém visita, todo mundo visita Troia. A história material, mas a parte espiritual ninguém visita, que é o que tem de mais perfeito. Nós estivemos ali, instalamos já o evangelho com o doutor Bezerra e com o grupo naquele local, praticamente reabrimos aquele arco que fica ali, e agora tem ido mais gente lá. Não tem acesso bom, onde vai por dentro, uma estrada praticamente carroçável, e a gente chega ali e é mais, naquele lugar deserto, tem uma energia magnífica. Vale a pena visitar. Então eu vendo agora o nosso querido Roberto lendo e eu me transportei para Alexandria de Troade, que é onde está, se a gente quiser usar a expressão que a gente usa muito aqui, o filé daquela região de Troade, é Alexandria, onde Paulo se despediu na terceira viagem. É um local que a história é muito rica, no livro de Atos e também no próprio livro Paulo e Estevão. Então, eu queria fazer esse registro antes de começarmos com o Cristo agora, né, que foi o amor da vida de Jesus, o melhor de Paulo foi Jesus. Depois da estrada de Damasco, ele passou a dizer que já não sou mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E nós precisamos colocar em nossos corações esse sentimento belíssimo e magnífico do Paulo. Mas nós vamos voltar a Cafarnaum. Olha que coisa linda, né? Eu quero que vocês conheçam Cafarnaum, que todo mundo olha essa parte. Quando a gente vai ali, quem já foi, tem aqui Barbosa, mais uma vez, Cátia, Salvino,
Georgette tanto já foi como aparece em quase todas as minhas filmagens, ela é a mascote, né? Aonde eu filmo, que eu olho, lá está Georgette pelo meio. Eu gosto demais de Georgette, é uma companheira de viagem que é a boa companhia. Então, geralmente, quando a gente visita Cafarnaum, pessoal, aqui tem uma visão aérea, a gente visita só isso aqui. Ninguém vai... Aliás, essa estrada aqui, a gente nem passa nela. A gente entra por aqui, que eu já mostrei no filme, na semana passada, e aqui dentro, vocês observam a própria aldeia, Cafarnaum, aldeia, que Fara, em hebraico, é aldeia, e Nahum é o do profeta. Ninguém sabe por que chama a aldeia de Nahum, deve ter havido alguma influência de colocar esse nome, né? E essa região onde fica essa igreja octogonal, moderna, igreja franciscana, fica sobre a casa de Pedro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que entre a cozinha da casa de Pedro, que ficava até à beira-mar, porque isso aqui é o Mar da Galileia. Se situem bem para vocês entenderem. Então, essa parte da igreja, dizem os arqueólogos, que era a cozinha da casa de Pedro. E cozinha é um local no judaísmo mais frequentado. Porque o judeu, ele come, viu? Ele gosta de comer. Eu já fui a uma festa judaica e passei vergonha, porque eu como pouco e meio-dia começou a sair algumas verdurinhas, uns pica-pisca, e eu já fiz a minha ali, e aí a partir de uma hora foi que foi chegando, e eles comeram de meio-dia às 6 da tarde. Imagina se eu tinha condições, né? Comem mesmo, não tem, como a gente diz no Nordeste, não tem arrodeio com eles não, né? Então, aqui, a cozinha era onde as pessoas realmente se encontravam. Agora, as casas daquela época, eu vou colocar essa particularidade para vocês, todas elas tinham um terraço em cima. Um terraço onde as pessoas subiam e a cobertura não era telha, porque pouco chove nessa região. Era praticamente uma área coberta com um capim que parece um milho, ainda tem lá hoje, a gente encontra. Então, era fácil de você entrar, eu estou mostrando isso, porque tem uma passagem que a gente vai falar do paralítico de Cafarnaum, que está lá no capítulo de Mateus 9, que eu queria que vocês relessem, continuassem lendo, o 4 e o 9. Tem outros capítulos, mas esses dois são os básicos que falam mesmo em Cafarnaum. E os seus personagens. E aqui, entre a casa de Pedro e esse quadrado aqui, era a sinagoga no tempo de Jesus. Lembre-se que não tinha igreja. Não tinha igreja de quadrado nenhum. No tempo de Jesus era judaísmo. Ainda não existia igreja católica, não existia nada disso. Nem o cristianismo primitivo existia. Jesus frequentou aqui. Olha como era próximo. Entre a sinagoga e a casa de Pedro, tinha só essas famílias aqui, que ainda hoje tem lá em ruína, ó, que morava gente por aqui, por aqui, por aqui. E Cafarnaum continuava, gente, aprofundava-se por aqui, até era mais ou menos isso aqui, o arco de Cafarnaum. Não era tão pequena. É uma cidade que tinha uma considerável quantidade de pessoas, e tinha, apesar de ser uma aldeia que se chamava, mas tinha comércio nos dias de feira. E no sábado, tinha oração aqui, era cheia. As pessoas vinham ouvir Jesus. Mas na próxima semana a gente vai mostrar que depois que Jesus visitou aqui 2 ou 3 vezes, não cabia mais gente para ouvi-lo. Por isso que ele deixou de pregar em sinagoga e foi para o mundo. O seu palco era as montanhas, os lagos, os rios, os locais onde ele passava. Ele, como diz Mateus no capítulo 4, 25, multidões o seguiam. Então, esse solo aqui, você observa que é uma igreja católica, aqui já tem outra igreja. Estão vendo? Isso aqui é uma igreja ortodoxa grega, que das ortodoxas é a mais antiga. Então, essa região aqui eu conheço já, visitei a última vez agora, aliás, que a gente teve em maio, junho, pela primeira vez a gente saiu do kibutz de Guinossá para Cafarnaum. Fez o contrário. Toda vez a gente saía de Cafarnaum e ia para o outro lado. Jesus viajava muito. O Evangelho fala muito. Ele pegou um barco e foi para o outro lado. Ele pegou o barco e foi para a região de Betsaida, que fica mais ao norte. Então, situando isso aqui, fica melhor de vocês entenderem os acontecimentos e a importância
dessa aldeia, desse local. Ok? Pode passar o próximo. Isso aqui é a sinagoga. Observe que isso aqui tudo é grupo nosso. Terminar de Fortaleza, eu vou conhecendo as pessoas. Essa daqui é a Aparecida, ela inclusive é paraibana, mora em Fortaleza, tem um hotel lá, Maredomos, que eu sempre, quando eu vou para lá, a gente se hospeda lá. Então, observe que era uma sinagoga grande e uma sinagoga que tinha parte superior. Isso aqui é uma reconstituição em cima do que foi a parte inferior. Pode passar o próximo? Olha, não é uma sinagoga pequena. Ela tinha, olha aqui, os pilares da parte superior. E sinagoga, eu não sei se vocês sabem, os homens ficam de um lado e as mulheres do outro. Tem um véu separando. Para entrar naquela história que Jesus era... os fariseus eram muito exigentes nisso e ainda hoje os ortodoxos também. Durante o momento da oração, mulher não pode ver homem, nem homem pode ver mulher. É como diz o Pai Nosso traduzido, não vos deixeis cair em tentação. Então ele não pode... E algumas sinagogas, eles usam a parte inferior para os homens e a parte superior para as mulheres. Mas ninguém vê ninguém durante a oração. Por isso que Jesus diz, toda vez que o homem pensar, veja bem, Jesus era bem rigoroso, até como os fariseus. Até por pensamento você pode adulterar. Isso é muito forte. Está lá no Evangelho. Pode passar. Isso aqui é uma das divisões da sinagoga. Isso aqui é um alicerce antigo, em pedras escuras, estão vendo? Porque era pedra vulcânica que eles construíram à base da sinagoga. Então, aqui tem uma divisória, isso aqui era outra parte, e também tinha a parte de cima, tanto aqui como lá. Pode passar. Olha aí, aqui é uma visão maior. Essa depressão que eu mostrei a vocês agora está aqui, depois dessa parede, e do lado de cá. Então, aqui seria, depois desses pilares, a parte superior. Pode passar. E aqui, essa foto é nossa. Eu tirei, quando a gente sai da sinagoga, você tem essa visão da casa de Pedro. Ó, ficava aqui, isso aqui no meio, era tudo famílias. Ok? Está dando para entender a perspectiva. Aquela igreja, o Mar da Galileia aqui, e aquela igreja que eu mostrei, Rósio, está desse lado de cá, que é a igreja ortodoxa grega. Pode passar. E aí a entrada de Cafarnaum, que é uma entrada que diz muito, já falei para vocês a semana passada, na minha vida, já fui 12 vezes aí, ou mais, e toda vez que eu vou eu tenho que registrar a minha passagem, a minha chegada, porque para mim é a maior cidade espiritual da minha vida, é Cafarnaum. Pode passar. E aqui é a casa de Pedro, a igreja fica em cima, tá vendo? Você sobe por essa escadaria, lá de cima fica o assoalho é de vidro, e você vê lá de cima as ruínas do que foi a casa de Pedro, a cozinha, a lembrar, só registrando para vocês, que daqui surgiu a semente do Evangelho. Se existe um lugar sagrado para nós cristãos, espírita, não espírita, vamos chamar, para quem é seguidor de Jesus, o lugar mais sagrado do planeta Terra é esse aqui. Porque aqui foi onde ele curou a sogra de Pedro, aqui foi onde ele recebeu o paralítico de Cafarnaum, aqui ele recebeu o centurião, não aqui na casa, mas nas imediações, e nessa cidade, depois que ele escolhe na saída de Cafarnaum, na coletoria, ele escolhe o seu discípulo Mateus, que também passou a ser um evangelista. Mateus, se não fora Jesus, ele não teria sido escolhido, porque ele era um publicano. Era odiado, detestado. O publicano não podia nem ir rezar na sinagoga, porque eles consideravam ele herético. Como é que eu diria? Indesejável. É tanto que nas ruas de Jerusalém,
zelotes, que era um partido ultra conservador, eles não obedeciam a ninguém, nem aos sacerdotes, nem a Roma. Os zelotes defendiam a pureza da Torá com a vida daqueles que se opunham a ela. E muitos daqueles zelotes, eles ficavam na rua de Jerusalém esperando um publicano que fosse ao templo orar para que ele usava aquelas facas curva, chamava escária, adaga, dentro da túnica, eles tiravam aquela faca, degolavam, botavam a faca no lugar e ia embora, ninguém sabia nem quem foi. Então, quando Jesus diz assim que 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu, outro era publicano, publicano ia orar no templo, corria risco até de vida. Mas Jesus escolhe, está lá no capítulo 9 de Mateus, ele escolhe um publicano para ser o seu discípulo. E foi Mateus quem trouxe as raízes das primeiras, como diz Emmanuel em Paulo e Estevão, trouxe as primeiras anotações da vida do Cristo. Porque como ele era um publicano, Jesus fez as coisas, à medida que você vai aprofundando, você vai descobrindo como ele fez tudo com muita perfeição, com muita particularidade. Porque Mateus, por ser cobrador de imposto, Jesus não só o convidou, como foi jantar na casa dele. Imagina como o próprio Jesus despertava nas pessoas, aqueles que o conheciam ficavam sensibilizados, aqueles que se opunham à sua filosofia, como os ortodoxos, que ainda hoje tem muito fariseu reencarnado por aí, né? Como Jesus dizia, que exige em nome da filosofia religiosa muito dos outros, mas de si mesmo ele não faz nada, pelo contrário, tira proveito disso. Então, essa região, passa o próximo slide, que eu acho que tem esse slide para mim é tudo. Esse slide é de novembro de 2009. Eu estava aí com 90 pessoas. E eu comecei a falar, como eu fiz o evangelho agora, Jorgette se lembra lá, nesse mesmo local aqui, só que eu não subi aqui, né? Mas, pela primeira vez, nós fomos a Israel, agora em maio, e encontramos assim uma cidade, para quem gosta, como eu, receptiva. E a gente quase não encontrava ninguém, não era, Jorgette? Uma bênção, pense no Israel de braço aberto para a gente. Foi uma viagem assim de muito proveito espiritual. Você tinha mais tempo de refletir, tinha mais tempo de assimilar as energias, porque às vezes você não tem condições. Já cheguei em Israel, não tive condições nem de entrar no cenáculo. Tanta gente tinha lá dentro. Dessa vez, só tinha nós no encerramento. Então, isso significa que há para cada grupo que vai ali um presente do Cristo, da forma que a gente merece. Então, aqui, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a explicar, aqui tem até a careca do nosso querido Adão Nonato, que já está no mundo espiritual, foi um dos que foi conosco na primeira viagem. Essa senhora que é tia de um bispo, que também estava conosco, que defendendo o Esperanto, muita gente boa. E aí, quando eu comecei a falar, eu disse, não estou ouvindo, não estou vendo. As pessoas, não estou lhe ouvindo, não, professor, não estou lhe vendo. Não me ver é uma coisa muito natural, né? Porque, né? Para vocês me verem aqui, vocês aí, eu sou igual, eu estou me lembrando de Renato Aragão, que dizia todos os segredos da... Eu estou aqui em cima de um pedestal, aqui por caridade, coloca, porque senão eu não apareço, vai ficar só o bigode e a careca. Não é? Então eu fiz exatamente o que Zaqueu fez. Usei o artifício de Zaqueu, subi na mureta e fui falar para eles, para explicar, pela alegria, pela energia que envolve a gente, não é, Barbosa? Chegar num lugar desse é muito forte, gente. Você começa a dizer assim, esse ar nesse local não pode não ser o mesmo, mas foi deste ar que Jesus respirou e dormiu aqui a 1 metro. Mas é algo muito forte na vida da gente. Então, pode passar. E Mateus diz que, multidões o seguiam vindo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do Além Jordão.
Então, por que multidões vinham? Porque quando Jesus começou a sua missão em Cafarnaum, teve todos os motivos que você buscar, você vai encontrar, né? Jesus não teve preconceito, quebrou tabus, destruiu paradigmas, recebeu mulheres, foi criticado porque ia jantar com publicanos, com pagãos, foi estorvado, vamos dizer assim, por aqueles que não aceitavam o que ele fazia, e ele pouco estava se preocupando com isso. Jesus não tinha preconceito, tratava todos com carinho e amor. Assim ele tratou a adúltera, a pecadora, né? A Zaqueu, que nós vamos ver a história dele. Já passamos por Jericó assim, mas a gente não falou especificamente da história de Zaqueu. Passamos em Jericó por causa do batismo de Jesus, por causa de João o Batista, mas estamos devendo a história de Zaqueu. Então Jesus chamava a atenção por aquilo que ele fazia. Passo próximo. Então, diz a história, esse é o último slide, mas tem aquele filmezinho que você precisa passar, não tem? Porque aí eu já vou começar com o monte. Você pode adiantar e passar o filme agora, para a gente fechar a nossa geografia de Cafarnaum, exatamente. Não passe agora, não. Só quero mostrar a vocês o seguinte. Jesus, sempre que ele se afastava de Cafarnaum, porque você tem Cafarnaum de um lado, o lado oposto, aí eu não estou no lado oposto, que são as colinas de Golã, que fica pertencendo à Síria, Jordânia, e no meio tem um riacho ainda, que é onde Jesus esteve quando ele foi para a região de Gadara, que a gente vai falar disso também. Mas aqui nas minhas costas, que essa foto é nossa, quando diz assim, Jesus entrou no barco e saiu para o leste do Mar da Galileia, porque aqui é oeste, leste é outro lado, porque o Rio Jordão divide, o Jordão é quem separa Israel da Jordânia, da Síria, que ele vai descendo, do que está à direita dele, no sentido de que ele desce, é Israel, o que está à esquerda é Síria, Jordânia, aquelas outras regiões que hoje representam o leste do Jordão. Então, a gente ainda vai voltar a essa região aí, quando eu vou falar da tempestade, que também faz parte. Tem muita coisa ainda, que depois eu vou passar os temas para Dandara. Então, aqui, gente, dentro do mar, vocês observem aqui, ó, isso aqui é Cafarnaum. Aquela parte que vocês viram quando a gente entra, é do lado dessa construção. Que essa parte aqui todinha, e vai até mais para cá, porque pega, aqui não está aparecendo a parte da igreja ortodoxa grega, mas é uma visão de Cafarnaum visto de dentro do mar. Agora, para a questão de vocês terem uma ideia de distância, olhem para a esquerda, e aqui você já está vendo, nessa região, um monte. Estão vendo? Aí já é o Monte das Beatitudes. Então, vê como era pertinho tudo isso. Então, vamos mostrar para vocês um pequeno filme mostrando essa região de quem está dentro do mar. Pode passar. Aqui eu estou aproveitando só para mostrar a vocês de dentro do mar, a aldeia de Cafarnaum. Vocês podem ver aqui, lá no fundo, que é a margem do mar, Cafarnaum, minha preferida localização aqui em Israel. Onde Jesus começa o seu ministério, o profeta Isaías chama de que sobre ti descerá uma luz. O povo que andava em treva viu uma luz. Então nós temos aqui exatamente essa localização magnífica, vista de dentro do Mar da Galileia. Eu pedi para a técnica Dandara e Shune parar,
Porque eu quero lembrar vocês também a importância dos profetas, que foram grandes médiuns, sobre Jesus. Essa região aqui, ela fica, Cafarnaum fica situado num território que pertencia a dois filhos de Jacó. O que é isso? Vocês já ouviram falar nas 12 tribos de Israel, não já ouviram falar? Que quando Josué chega em Shiló, ele divide o território que eles estavam chegando entre os 12 filhos de Jacó, que se chama 12 tribos de Israel. Cada filho dele, que Jacó passou a se chamar Israel, daí porque a importância de Jacó, neto de Abraão, nessa história. E essa região aqui, a oeste do Mar da Galileia, aonde fica Cafarnaum, gente, pertencia às tribos de Naftali e de Zabulon, dos filhos de Jacó. Aí você vai no capítulo 9 do profeta Isaías, profeta messiânico por excelência, e ele faz uma profecia 800 anos antes de Cristo. Isso aqui é mediunidade, isso aqui é precisão. E ele diz assim, terra de Zabulon e Naftali. Ele não chama de Cafarnaum. É terra que pertence aos filhos de Jacó. Ainda não existia, mas falava nessa região. Mas ele diz assim, sobre ti descerá uma luz. O povo que andava em trevas viu uma luz. Quer dizer, ele viu mediunicamente, 800 anos antes de Cristo, a luz do Cristo iluminando essa região. É algo de impressionar. Como é que uma pessoa tem uma visão, uma vidência futurista dessa natureza com precisão geográfica? Terra de Naftali e de Zabulon. Sobre ti descerá uma luz. O povo que andava em trevas viu uma luz. Vocês podem abrir, quando chegar em casa, o profeta Isaías, no capítulo 9, vocês vão encontrar ele falando da chegada de Jesus. Por isso que eu digo, os profetas predisseram a vinda de Jesus. Isaías precisou exatamente aonde era que ele ia descer. E por isso que eu digo, aquele ponto ali, onde a gente fez o evangelho, ali já todas as vezes que eu vou a Israel, faço o evangelho ali, é o lugar mais sagrado. Sem nenhuma extrapolação, nem querer parecer alguém melhor do que ninguém, mas quando eu fiz esse evangelho aí a primeira vez, em 2009, eu vi como se fora saindo dessa cúpula da casa de Pedro, um farol que subia como um cone luminoso e irradiava para todo o planeta Terra. É exatamente o que está acontecendo com o Evangelho do Cristo, porque a lei de amor, o que ele deixou nessa região, se espalha por todo o planeta. Por isso que se diz, Emmanuel diz, inclusive nessa obra que nós estamos lendo aqui, Caminho, Verdade e Vida, ele fala que a lei de ouro, que é exatamente não faça aos outros que não gostaria que os outros fizessem, está em todas as civilizações do planeta. Eu até uso isso na nossa última obra, Jesus, o Messias das Nações. Vamos ver, eu quero só que vocês vejam a luz espiritual, o local onde o profeta Isaías viu uma luz, falando de Cafarnaum. Galileia. Jesus pegou o barco muitas vezes aqui, aí para outras localizações. Na outra igreja, podem ver a igreja ortodoxa grega, chamada Igreja dos Apóstolos. Visto também o barco vizinho, é Cafarnaum, a parte ortodoxa. E a primeira que eu mostrei é a parte franciscana. Aqui é a voz do nosso guia, da nossa guia, que a gente está ouvindo. Aqui o casal amigo, Jaci e Humberto, desde a primeira viagem conosco. Sejam muito bem-vindos. Vocês também, mais uma vez. E ali as montanhas de Golã, colinas de Golã, podem ver. Ali o Monte Arbelo, da Galileia.
Dá uma paradinha aí, dá uma paradinha aí. Será que dá para voltar para mostrar Colinas de Golã? Isso. E aqui Monte Armélia. Aqui, lado de Israel. Do lado de cá, o lado da Jordânia. E no meio, vocês veem que acaba a montanha aqui e continua, depois aparece a montanha do lado de cá. Se avançar um pouquinho, prestem atenção. Ó, montanha, Colinas de Golã aqui. E do lado de cá, Colinas de Israel. Isso. Esse centro aqui é onde o Jordão vai em frente e forma o Vale do Jordão e vai até o Mar Morto. Deu para entender a importância desse lugar? Esse monte aqui, que é considerado Monte Armelo, a gente vai ver ele de pertinho quando eu mostrar a cidade de Maria de Madalena, que também está no nosso programa, eu acho que depois acho que daqui a 15 dias, não sei, né? Não é, Dandara? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, quando você entra, tem mais um detalhe. Esse lago, ele é um lago assim específico, porque ele representa a espiritualidade que cada ser tem. Nada é por acaso. Esse lago tem água doce, tem vida. Você vê peixes aí quando vai caminhando. E ele, ainda hoje, você se lembra, tem tilápia, que é o peixe que a gente, em todo lugar aí tem um restaurante, a gente vai almoçar, não é, Georgette e Barbosa e Cátia? Aí diz, vamos comer o peixe de Pedro. E todo restaurante tem o nome de restaurante de Pedro. É bom por isso, né? Que não vai faltar lugar para você relembrar, né? Comercialmente. Então, esse lago, ele recebe, como eu mostrei para você, as águas que vêm do Jordão. Forma esse grande mar, que é chamado até de Mar da Galileia, e distribui para o Vale do Jordão e vai dando vida, irrigando lavouras, hortaliças, até o Mar Morto. Só que ele recebe e distribui. Ele é mão aberta. Fernando vai querer fazer uma colocação aí, quem quiser levar eu já vou passar para ele. Mas vamos preparando o microfone para ele não falar e vocês não entenderem. Então, o Mar da Galileia representa as pessoas que distribuem o bem, que não guarda o que é bom para si, mas distribui para os outros. Porque ele recebe toda a água que vem do Monte Hermon, que nós vamos visitar também, e distribui para o Mar Morto, dando vida por onde passa. Só que o Mar Morto recebe e não passa para ninguém. É egoísta. Enquanto o Mar da Galileia é desprendido, o Mar Morto é egoísta, fechado, não distribui nada para ninguém. E por isso que ele é morto, não tem vida. E esse que distribui tem vida, aves, árvores, peixes, água doce. O outro é água salgada. Você não vê vida nele. O judeu chama Yam-Melech, que é mar de sal. A maioria chama Mar Morto. Mas é porque ele realmente não tem vida. O que mostra que quem vive do egoísmo não progride. Quem vive de servir, cresce. Então a própria geografia de Israel já nos dá essa lição espiritual. Agora pode terminar aí, desculpe, mas eu precisei dar essa parada para... Ali o Monte Armelo da Galileia e do outro lado as montanhas de Golã. Aqui no meio está muito branco, não dá para divisar, mas ali é a saída do Vale do Jordão. Daqui dá para você ter uma ideia realmente bem melhor. Eu vou subir aqui na proa só para mostrar a vocês outras localizações interessantes. Aqui, ó, as montanhas de Golã, as colinas que chamam Colinas de Golã. E para cá, ali do outro lado, aqui como vocês estão vendo, ali em cima, onde tem aquelas casas, ali é o Monte das Bem-aventuranças. É a Igreja da Bem-aventurança. Então, observe, aqui fica o Monte das Bem-aventuranças. Aqui está Cafarnaum, ó. É em cima. Dá para ir a pé. A gente vai de ônibus por questão de ganhar tempo. Porque a gente sai daqui, corre para lá, vai para outro canto, senão se você for fazer, pelo meu gosto, eu faria tudo a pé.
né? Mas, porque você observa que é próximo. Aqui é onde mostrou a vocês a casa de Pedro, aqui fica Cafarnaum, e aqui já é o Monte das Bem-aventuranças. Pode passar. Você vê a beira-mar, praticamente todos os locais em torno do mar, aonde é o ministério de Jesus. E eu muito feliz por poder estar aqui com vocês. Que chegaram na barca, está falando no dia do mês X do ano, na peregrinação feita por navegou e orou no barco no mar. É uma sensação indescritível aqui. Realmente a gente se encontra conosco mesmo, pela felicidade de poder desfrutar desse ambiente onde Jesus passou tantas vezes, onde deixou um evangelho tão rico para todos nós. Tem hora que a gente engasga, é natural, né? Porque a energia espiritual invade você de tal forma que você, por mais insensível que você seja, você é tocado. Bem, vamos começar com o Fernando, porque eu acho que na próxima semana a gente vai sair do Cafarnaum e já vai para o Monte das Bem-aventuranças. Tá certo? Fernando. Professor, era simples, né? Eu queria saber, perguntar somente. Está ouvindo? Um minutinho, veja aí, liga o microfone, por favor. Eu queria saber só se o Mar da Galileia, a água era limpa, se o pessoal tomava banho com ela, uma água limpa ou não. Se a água o quê? A água do Mar da Galileia é uma água limpa, assim? É uma água limpa. O pessoal toma banho lá? Toma-se banho, tem locais para isso, não tem poluição, graças a Deus, e a gente encontrou agora uma surpresa quando chegamos, porque eu estive, essa foi a 12ª vez que eu estive em Cafarnaum, e especificamente na casa de Pedro, na Mensa Christi, no local onde Jesus escolheu os discípulos. A gente sempre ia até o mar, lavava os pés, até Márcia foi muito entusiasmada, que ela fez uma cirurgia de joelho, está caminhando, graças a Deus, bem melhor. Vamos agora entrar todo mundo no mar. Coisíssima nenhuma, a gente chegou lá, o mar subiu 1,82 m. A pandemia para ele foi um colírio, deu tempo dele recuperar em torno das suas, aonde ele chega, e subiu 1,82 m, e a água cada vez mais pura, Fernando. Porque essa água, você fica na beira-mar, se você colocar os pés, eu já fiz isso na primeira vez, que eu tive mais tempo, eu fiquei ali, tirei o sapato, sentei, procurei uma pedra e botei os pés dentro da água e fiquei balançando. Daqui a pouco os peixinhos começaram a passar. É um aquário, isso aí é uma relíquia. Não tem poluição, há uma cultura em Israel de conservar as coisas, e todo mundo pesca aí, você vê, não falta barco aí, pescando no Mar da Galileia, e tem muita vida, e o peixe que você come ali, as tilápias desse tamanho, é do Mar da Galileia. Israel não tem, vamos dizer assim, água, toda a água de Israel praticamente vem do mar, ou do subsolo, ou da água do Mediterrâneo dessalinizada. Então, isso é um viveiro, é um local, tem um local aí chamado Betsaida, onde nasceu Pedro, André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que é onde o Jordão, é no norte, desemboca no Mar da Galileia. Então ele chamava Betsaida, significa casa da caça, porque ali eles ficavam, porque davam muitos animais ali. Animais que iam tomar água, animais de médio porte, ainda hoje tem paca por ali, grandes, que vivem naquela região, porque ali não tem poluição. Há uma cultura de ninguém jogar lixo, ninguém... É outra realidade, né? Israel é um país pequeno, pode ter essa condição, e o Mar da Galileia é uma região que chove, e a pureza da água é sempre muito boa. Muito boa. Um minutinho, querido. Deixa o menino ali, Roberto. É porque eu estou lhe vendo, estou lhe ouvindo, mas o internauta não está. Uma coisa interessante que você falou sobre os zelotes, denotou que eles eram um povo bem
agressivo, né? Perigoso, né? Andavam com aquela... Eram guerreiros. Era um guerreiro, mas Sim. degolavam as pessoas, né? E Jesus teve, entre seus 12 apóstolos, um que se chamava Simão, que era zelote, né? E o próprio Simão Pedro, dizem que ele era zelote. Foi ele que cortou a orelha do soldado. O primeiro Simão. Simão Pedro, Pedro, guarda a tua espada. Que eles eram bem agressivos. Era, né, não, é porque eles tinham... É o seguinte, a gente tem que analisar, Roberto, a história daquele momento. Eles sofriam a invasão romana. E o próprio profeta que profetizou o local onde Jesus viria, ele diz que para Deus não há acepção de pessoas. Perante Deus, todos nós somos iguais. Isso é uma filosofia judaica. É tanto que o Levítico, eu agora às 9h30, eu vou participar mais de uma live, agora está sendo noite com 2, né? Quem quiser assistir, eu estarei com Elahai e o Mordecai. O Levítico diz que você tem que ser fiel no julgamento. É tanto que quando havia julgamento em Israel, entre um rico e um pobre, os jurados, que iam fazer parte vamos dizer assim, da pleiade que ia aprovar ou condenar, o rico ou pobre tinha que se vestir da mesma forma, sentar na mesma hora e levantar na mesma hora, para que não houvesse interferência pela diferença material de o juiz ter uma tendência de tender para o lado mais fraco. Isso se chama julgar com imparcialidade. Então, os zelotes não aceitavam que o romano fizesse com eles o que faziam. Porque o próprio Jesus, quando chegou ali, fazia 65 anos que Roma dominava a Israel. Ele criou-se ouvindo as histórias de escravidão, de opressão, de viúvas, de órfãos, de escravos, que Roma fazia, e ainda tomava o dinheiro deles. Então, os zelotes não obedeciam. Tinham 6 partidos, 6 classes religiosas no tempo de Jesus. Escribas, fariseus, saduceus, samaritanos, herodianos e zelotes. Os zelotes eram aqueles que não obedeciam a ninguém, eles seguiam a Torá, eles eram ortodoxos. Como hoje tem muita ortodoxia, e o país tolera, porque disse, graças à Torá que Israel sobreviveu. Por isso que eles sustentam aqueles ortodoxos rezando 8 horas por dia, sem ninguém reclama, aqueles ortodoxos não servem o exército, o país é que sustenta eles. Então, é uma forma deles sobreviverem. Então, os zelotes dizem assim, Roma não manda no nosso grupo em nada. Nós não aceitamos. E todos esses partidos diziam que seguia a Torá. O zelote defendia a igualdade. Se há igualdade, não pode haver opressão, não pode haver invasão, não pode tomar o meu direito. Por isso que eles não aceitavam os publicanos, que se uniam contra a Roma para explorar os seus conterrâneos. Entendeu? Então, isso era para eles ponto passivo. E todos sabiam que eles tinham essa conduta, porque eles estavam defendendo igualdade e justiça. Não existia cristianismo, Roberto. Não, o próprio Cristo não foi aceito por muitos como Messias, porque eles já tinham 6 partidos. Qual era o de Jesus? Esses zelotes o quê? Não, os zelotes viviam a vida dele. Não. Pedro era um apóstolo de Cristo que dizia que pertencia aos zelotes. É o mesmo Pedro. Não, é um outro Simão que era também zelote. É zelote. Ele simpatizava, como o próprio João disse que João era o partido dos sacerdotes. É tanto que João chega na casa de Caifás, quando Jesus é preso, e é ele quem introduz Pedro na casa de Caifás. E era o discípulo bem amado de Jesus. Jesus pegou, assim, vamos dizer assim, ele não fez diferença em quem ele escolhia para o grupo dele. Eram médios, simples, pobres. Repara qual é o discípulo de Jesus que era rico. Eu acho que que tinha mais dinheiro era Pedro. Mas os outros eram todos carentes. Poucos sabiam ler.
Então eram pessoas simples, humildes, ninguém era PhD. Mas Jesus escolheu pessoas com a faculdade mediúnica e com condição de assimilar a filosofia dele. Agora, os fariseus não aceitavam a filosofia de Jesus, que eles achavam que Jesus era parcial. Eles condenaram Jesus porque Jesus foi jantar com Mateus e os pagãos. Eles não aceitavam. Para eles tinha que ser Israel. Veja que Jesus disse para os discípulos: e não vá à cidade dos samaritanos, não vá à cidade dos pagãos, nem mais, sobretudo, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se os discípulos fossem trabalhar para o povo de Israel. Por isso que Jesus especificamente escolheu para cuidar dos não-judeus Paulo de Tarso, que era o que estava preparado para isso. Os discípulos dele não estavam. Os que estudaram com ele não estavam preparados para enfrentar samaritano por a questão política. E Paulo não. Paulo tinha capacidade, conhecia a Torá, que era doutor da lei, e tinha mais uma coisa a seu favor: ele era romano. Então ele entrava em qualquer lugar, e depois que ele descobriu isso, aí é que ele entrava e saía com todos os direitos. Sou cidadão romano. Aí todo mundo, opa, ele apanhou, quando ele viu que não aguentava mais apanhar, ele disse: você vai bater no cidadão romano? Aí a partir daí ele descobriu que ele era respeitado por ser romano, não por ser representante de Cristo. Ok? Celestino, se Roma era dominante na época, né, e os zelotes não obedeciam a Roma, como é que era essa conjunção deles, né? Eles eram presos toda hora? Toda hora que Roma podia. Barrabás era um zelote. Barrabás era um grupo, pertencia aos guerrilheiros, ficava nas montanhas da Galileia e dizimava batalhões romanos. Essa faca que eles tinham, essa adaga dos zelotes, era específico para isso. Eles eles conheciam a geografia da Judéia, é tanto que o romano, quando chegava, pedia alguém para levar eles de uma aldeia a outra. É tanto que Jesus diz no sermão: se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Porque era costume, o romano não sabia para onde ia. Arrumava uma pessoa para levar. Mas a Galileia tem altos e baixos, tem passagens estreitas. O que é que eles faziam? Eles ficavam ali, naquela região. Vem um batalhão aí com 12 soldados e um centurião, ou 15. Pegava 15 zelotes daquele, ficava cada um pulava atrás de um cavalo daquele, e quando o comandante olhava para trás, estava todo mundo degolado. Era assim que eles agiam. E outra coisa que você fala sempre aí é a questão de Golã, né? Como se chama? As colinas de Golã. Né? Que Israel fica o tempo todinho, né? Tentando dominar dominou as colinas. Por que essa questão de Israel tanto nessas colinas de Golã? As colinas de Golã que Israel conseguiu na Guerra dos 6 Dias era um ponto de resistência da Síria, que aquela região ali, eles ficavam ao norte do Mar da Galileia, onde ficava exatamente uma região chamada Aula, que tinha uns lagos ali. Lá naquelas colinas, nos bunkers, que eram as grutas onde os soldados da Síria ficavam alojados, eles faziam tiro ao alvo com aqueles que eles viam lá embaixo. Era um ponto nevrálgico, um ponto que Israel não tinha domínio. E aí é uma história muito, vamos dizer assim, que entra um espião israelense, que foi para a Argentina e começou a fazer amizade com os sírios e elogiar, e acabou Cohen Eli, eu acho que é esse o nome dele, não é? E ele foi muito bem aceito na Síria, e ele foi visitar aquela região como espião de Israel, e quando chegou lá, viu o calor ali é insuportável. Então ele pediu aos chefes, disse: olha, esse pessoal não aguenta, esse soldado não aguenta aqui, planta eucalipto aqui, que vai refrescar os bunkers para eles, não aguentam sobreviver aqui. E eles plantaram. Só que, quando vem a Guerra dos 6 Dias, ele disse: onde tiver eucalipto, pode bombardear. E Israel ganhou a guerra assim,
rapidinho, porque sabia onde estava bombardeando e todo mundo se rendeu. Então, por conta disso, ele foi crucificado em praça pública, enforcado. Então, isso era um ponto que só que Israel tomou e hoje ele oferece água, porque nem a água que vinha do Jordão eles estavam tendo condições de receber. Questão política, né? Mas isso é uma coisa mais recente, não é do tempo de Jesus. Eu estou respondendo porque você fez uma pergunta que... Porque realmente a casa dele é muito próxima do mar, né? É como se fosse de frente para o Cabo Branco. Né? Porque se a gente analisar, realmente ele era muito rico para morar naquela posição daquela casa, de frente para o mar. Então, dizem que a sogra morava com ele. Não, que ele morava com a sogra. É o contrário, a sogra que morava com ele. É tanto que quando ele cura a sogra, ela começa a servir as mesas. Se ela fosse rica, tivesse dona da casa, ela tinha servas, né? Mas ela que foi servir as mesas, representa a instalação do evangelho no lar e também o início do ministério de Jesus em Cafarnaum foi curando a sogra de Pedro. Mais alguém? Edilberto. Última pergunta, né? Já extrapolamos aí o nosso tempo. Celestino, eu queria voltar bem no início. Sobre, você falou a questão do... os judeus, eles se alimentam bastante, não é? Se alimentam bastante. Começou de 12 até as 18 horas. Eu queria saber se esse tipo de atitude tem algo de herança, tem relação com a ceia de Jesus. Não, isso tem a ver com... Quando eu falo, foi até bom a tua pergunta, para ninguém pensar que todo dia o judeu almoça de meio-dia às 6 da noite. Não foi isso que eu quis dizer. Foi muito boa a tua pergunta para passar limpo, né? Nas comemorações festivas, tá certo? Porque eles são muito festivos. Quando eu falo que eles são festivos, eu não estou dizendo que eles vivem de festa, não. Eles comemoram as datas importantes das suas vidas. As 3 festas consideradas Shiloshá, Regalim, que é a festa que o catolicismo chama de peregrinação, e Shiloshá em hebraico é 3, e Regalim é perna. 3 caminhadas, são festas que todos caminhavam para ir até Jerusalém. Cada festa dessa dura uma semana. Sei que a bodas de Caná, a festa durava, foi lá pelo 4º dia, de João faltou o vinho. Então, eles duram, essas festas, essas comemorações, duram muito. E o último dia da festa, que sempre cai num sábado, que é o dia de folga, aí sim, aí eles se reúnem para comer, que um nordestino não aguenta. Acostumado com cuscuz, com outras coisas, quando vai comer com eles, não aguenta. Vamos dizer assim, o puxão, né? É muito forte. Mas foi muito bom a tua pergunta, Edilberto, para de repente vamos dizer, o professor andou dizendo aí que judeu come de meio-dia às 6 horas. Não. Nas comemorações, eles aproveitam para estar sentados, conversando, e vão se alimentando. É natural. Ok? Bem, quem é que vem encerrar? Roberto, Professor, tem tempo para mais um ou não? Dos internautas. Tem um internauta aí, tem, né? Só uma, de Cris Mascarenhas. Ela fala, Levi, entre aspas, Mateus, não era bem de vida? Não entendi. Levi, Mateus, não era bem de vida? Mateus provavelmente era bem de vida. Porque Cris eu conheço. Um abraço, Cris. É sempre nossa seguidora, com muito carinho. Cris Mascarenhas. Levi era cobrador de imposto e ganhava muito. Tá certo? Porque eles tinham bônus pela cobrança que fazia. Por isso que Zaqueu já era o chefe dos cobradores. Esse aqui ganhava muito mesmo. E Mateus é tanto que disse que Jesus foi almoçar na casa de Mateus. Quer dizer, ele tinha um grupo que ele dirigia em Cafarnaum e com certeza a casa dele era luxuosa. Que foi Jesus e muita gente que estava no jantar, foi comemorar Cris. Então, realmente, ele deveria ter não só condições financeiras boas, mas também muito prestígio. Porque os coletores todos gostavam dele. E quando Jesus o convida, ele largou tudo. Eu fico pensando hoje, como é que ele se justificou perante Roma? Porque ele deixou de fazer o trabalho dele, de cobrar imposto, ninguém sabe se prestou contas, ninguém sabe como é que foi, e também não foi punido, porque ele continuou com Jesus
e ainda deixou esse legado maravilhoso da história de Jesus em Cafarnaum. Séculos antes de Jesus, Isaías percebeu espiritualmente que uma grande luz alcançaria aquela região. Cafarnaum se tornou o ponto de onde a mensagem do Cristo começou a irradiar para outros lugares. Mas essa luz não permaneceu presa às pedras da casa de Pedro nem às margens do mar da Galileia. Ela atravessou gerações e chegou até você. A própria paisagem ensina uma lição decisiva. O mar da Galileia recebe água e permite que ela continue seu caminho, produzindo vida ao redor. O mar morto recebe, retém e termina estéril. O mesmo pode acontecer com a espiritualidade. Quem apenas recebe conhecimento, consolo e oportunidades, mas nada oferece, transforma a fé em acúmulo vazio. A vida espiritual se fortalece quando aquilo que recebemos alcança outras pessoas. O Evangelho começou a ganhar força dentro de uma casa porque toda transformação coletiva precisa nascer em algum coração disposto. Sua família não precisa ser perfeita para receber Jesus. Precisa apenas abrir espaço para que o orgulho, o ressentimento e a indiferença sejam tratados. A cozinha da casa de Pedro nos deixa uma pergunta atual. O que começa dentro do seu lar quando Jesus encontra lugar nele? Se começa o perdão, o serviço e o acolhimento, então a mesma luz que partiu de Cafarnaum continua iluminando o mundo através de você.